Oi gente, tudo bom com vocês? Para mim é um prazer imenso estar aqui trazendo mais um vídeo para vocês nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Iris, eu sou estudante de psicologia, estou no 5º período, faltam mais 5, mas sempre foi o meu sonho cursar esse campo, essa área do conhecimento que sempre me fascinou e eu acho que fascina muita gente. Uma das coisas que me faz ter encanto por psicologia, gente, é porque nós não somos completos enquanto nós não resolvemos muitas questões que estão na nossa mente. Quem não resolveu-se em relação ao passado e tem uma excessiva preocupação em relação ao futuro, não vive o presente. E para que é a vida, se não é viver o presente? Então tudo que eu puder fazer para viver o momento presente, para me desligar de traumas do passado, para parar de ansiar e ter medo do futuro, é válido, gente. Isso significa cura mental, significa sanidade, significa felicidade também. E pensando nisso, justamente pensando nisso, que hoje eu vim trazer para vocês um livro que eu li e decidi compartilhar alguns dos conhecimentos que eu aprendi aqui para vocês. Eu peguei esse livro, gente, num momento bem recente e delicado da minha vida, que eu estou numa transição e resolvendo inúmeros conflitos internos que começaram já há uns bons anos atrás. Mas nunca é tarde, gente. E é isso que eu sempre vou falar e vou enfatizar aqui, bater nessa tecla com vocês, né? Fazer psicoterapia. Fazer psicoterapia muitas vezes não vai ser agradável. Não. Vai mexer em feridas, vai... É como desencravar uma unha, né, gente? Dói, machuca, mas é necessário porque te traz para a realidade, te traz para o momento presente. E sair desse mundo bonito de ilusão que muitas vezes é criado é confortável, digamos assim, mas outra coisa que também não faz bem é estar constantemente na zona de conforto, gente. Na verdade, é bom a gente se habituar a sair da zona de conforto, né? Então, gente, olha só. Como evitar preocupações e começar a viver, de Dale, eu vou tentar fazer a pronúncia, não sei se eu vou acertar, Dale Carnegie, que é o mesmo autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro me chamou muita atenção, como eu falei anteriormente, no momento que eu tava passando por uma transição, muitos conflitos, as coisas agora estão se acalmando, graças a Deus. Se você não viu meu vídeo passado, eu falo sobre um pouco esse meu dilema de estar cursando psicologia e ter questões mentais, ter questões a serem curadas dentro de mim. E eu não sei bem como é o desenrolar da história, como vai ser esse desenrolar da história na minha vida, mas a beleza da vida é isso, é a gente não ter as respostas prontas, acabadas, é a gente viver e ir dançando conforme a música, não é? Gente, esse livro, ele me chamou muita atenção, primeiramente pelo autor dele. O autor dele conta a própria história a princípio. Diz que ele era um profissional na área dele incapaz, não buscava conhecimento no que ele fazia, e estava se sentindo fracassado, morava num apartamento quase subhumano, e ele foi atrás de resgatar aquilo que o encantava, que era dar aulas, que era elaborar palestras, que era levar o conhecimento dele a outras pessoas. E aí ele se deparou com esse tema das preocupações, e aí ele começou a pesquisar a esse respeito e elaborar aulas e palestras a esse respeito para tentar ajudar as pessoas. E ele descobriu que não havia material sobre isso, material relevante, sabe? E aí ele começou a pesquisar mais aprofundadamente pessoas que tiveram passado por aquela situação. E aí ele começou a fazer aulas sobre aquilo, ajudar pessoas sobre aquilo, porque as pessoas estavam muito preocupadas, excessivamente preocupadas, a mente cheia. E isso remete bem ao momento que estamos vivendo, gente. Essa busca por se adequar, né? Ontem mesmo, num outro livro que eu vou comentar no próximo vídeo com vocês, Acolhendo Sua Criança Interior, a autora Stephanie fala
que nós temos uma necessidade muito grande de socialização, de sermos aceitas no meio social. E vivemos, gente, uma época de que as redes sociais e o nosso meio social se tornou ilimitado. Então, nós estamos sempre em contato com muitas pessoas nas redes, ao mesmo tempo um contato frio, um contato impessoal, que apesar de ser assim, nos leva a comparações, nos leva a padrões, nos leva a achar que nós não estamos, talvez, nos encaixando como deveria naquele meio. E é sempre uma busca, gente, talvez até inconsciente, de estar com esse pertencimento ali, sabe? Então, é o restaurante que fulaninho vai, qual que é, eu preciso ir também nesse restaurante. O carro que fulaninho anda, mas eu preciso ter um carro desse ou melhor também. É onde fulaninho viaja, onde ele viajou, eu preciso viajar. Então, se você parar para perceber, as redes, elas nos condicionam e fazem a gente desejar coisas que a gente não precisa. Não precisava até então. A partir daí surge uma inquietação no nosso coração e uma angústia que a gente não sabe nem de onde que veio, mas que agora a gente precisa aprender a lidar, não é? E aí, muitos buscam uma corrida desenfreada para obter aquilo, ou pelo menos aparentar que obtém aquilo, e outros se escondem, então preferem não mostrar nada, não expor nada, por questões de segurança, né? Mas também porque não se sente nivelado, sabe? Nivelado naquele meio. Então, o que esse livro que eu mostrei a vocês traz de interessante em relação a esse excesso de informações, esse excesso de preocupações pelas quais nós nos deparamos hoje, né? Então, esse livro ele vai falar sobre alguns aspectos importantes. Primeiro, esse livro vai trazer você para viver o presente. E uma das coisas que mais me tocou o coração, de verdade, assim, que mudou minha vida essa frase, eu posso dizer que sim. E é mágico, né, gente? Quando a gente encontra o livro, encontra respostas assim tão contundentes que vai de encontro à nossa alma. Esse livro, eu não vou lembrar qual a página que eu li isso, mas me chamou muita atenção. E tenho vivido a partir daí, dessa forma, e quero viver assim. O livro fala, gente, a gente se preocupa tanto por tantas coisas, por tantas questões, mas a única coisa que a gente veio fazer aqui foi amar. Você ama? Cara, eu fiquei, sabe, parada nisso. Cara, como é bom receber amor. Como é bom dar amor também às pessoas. Sabe, o amor não necessariamente precisa ser de um homem com a mulher, ou de um pai para com a mãe, ou de um filho. Não, o amor ele pode ser em palavras simples, como um bom dia, como um oi, como um desculpa, com licença, como um olhar, como um simples gesto. Gente, o amor ele está presente em tudo. E se nós de fato estivermos tendo amor na nossa vida e para com as pessoas, a gente viveu do jeito certo. A gente viveu, a gente aprendeu para que a gente está aqui. E eu achei isso simplesmente fantástico. Às vezes a gente fica pensando em tantas coisas em relação ao futuro, sabe? Em obter coisas, talvez, em aprender muitas coisas que é o que eu me encaixo, eu gosto de estar aprendendo sempre. Mas pra quê? Sabe? Pra quê? Se no final das contas, você quer aprender pra quê? Pra você poder amar melhor. Pra você ser digno, talvez, de mais amor das pessoas. Sabe? Então, tudo mais se torna menos pesado. Entende? A nossa vida, ela... Se você parar para pensar a profundidade disso, a sua vida vai se tornar muito mais leve. E eu falo também para as pessoas que sentem que não conseguem amar. Talvez você precise se desapegar de coisas na sua vida. Eu não sei, eu não sou sua psicóloga, mas aconselho que busque uma. Como lidar com preocupações do dia a dia? Técnicas práticas para reduzir a ansiedade,
O segredo dos comportamentos herméticos do tempo e como encontrar propósito de viver com leveza. Esse livro de Dale Carnegie, ele foi escrito há mais de 40 anos, mas ele continua atual como nunca. É um livro cheio de conceitos, de histórias reais de pessoas que superaram suas preocupações. Pessoas que estavam já na beira da morte, sabe? Com a preocupação corroendo a sua saúde. E a sua saúde física, eu falo, não só mental, física e mental. E elas se depararam com uma situação assim alarmante, extrema, e elas conseguiram dar a volta por cima e superar essas situações quando conseguiram vencer as preocupações. E aí, quais são as estratégias que elas fizeram para vencer esses problemas? Você quer saber? Vamos lá. A primeira delas não é novidade. Você só vive o momento presente, foque no agora. Foque no que você estiver fazendo agora. Eu faço esse exercício, gente, todas as vezes que meus pensamentos estão indo para outras direções, porque nossos pensamentos, eles vão, né, geralmente onde a gente teme, onde a gente tem alguma ansiedade, eles vão, tipo, sozinhos. Mas se você parar e focar no presente, no que está acontecendo agora, fazer esse movimento de sempre estar vindo para a realidade, é muito positivo. A segunda estratégia que ele traz nesse livro é: imagine o pior cenário e como lidar com ele. Pronto. A partir daí, a sua preocupação vai simplesmente desaparecer. Como assim? Gente, essa técnica é do Carrier, ele é até bem famoso, né? É das indústrias que ele faz até ar-condicionados, se não me falha a memória. E aí, qual era a técnica dele? Eu estou preocupado, por exemplo, com uma goteira que surgiu na minha casa, uma infiltração. Qual é o pior cenário possível? O pior cenário possível é que eu vou ter que desembolsar R$500 para o conserto desse problema. Eu tenho R$500? Não tenho, mas eu posso economizar em 3 meses para ter esse valor e solucionar o problema. Pronto. Eu tracei uma estratégia, eu tracei um plano, eu imaginei o pior cenário e agora a preocupação ela deixa de existir porque você agora tem uma solução para o seu problema, entende? Às vezes a nossa mente ela fica presa em buscar soluções, mas muitas vezes, gente, essas soluções, elas não existem. Se for um problema de ordem emocional, você precisa aprender a lidar com essas emoções. E eu falo isso por experiência própria. Quando a nossa mente não desliga, é quando a gente não consegue encontrar uma solução. Então, sendo um problema real, a técnica do Carrier é muito útil. Porque se eu imaginar o pior cenário, você imagina a possível consequência que vai ter daquilo e você aprendeu a lidar com aquilo e pronto, imaginou o pior cenário, descobriu uma saída, um jeito de lidar com aquilo, ok. Então, aquilo deixa de ser preocupação. Quando é uma preocupação de ordem emocional, gente, relacionado à ansiedade mesmo, e às vezes você nem sabe qual a razão pela qual você está ansioso, o recomendado que eu aprendi recentemente é enfrentar o seu medo. Não adianta você ter medo de sentir ansiedade. Não adianta você ter medo de sentir medo. E esses dias eu vi um vídeo, um Reels acho que era Tata Werneck, Débora Falabella, e era a fala da Débora, falava: todos os dias eu tenho medo de sentir medo. Eu me identifiquei tanto com aquilo. Fiquei, meu Deus, passei tanto tempo na minha vida, eu acho que ainda fico com medo de sentir medo. Gente, medo, sentir medo. Só quem viveu isso sabe o que é. De você não querer se assustar, você querer estar tranquilo e simplesmente você não conseguir. Mas enquanto você relutar, enquanto você brigar com isso, você vai se desgastar e não vai encontrar muitas vezes a solução. Então essa técnica eu aprendi, não foi nesse livro, foi no canal Nós da Questão, que é um psicólogo que ele fala sobre algumas técnicas. E ele fala, gente, ansiedade você não pode ficar fugindo, desviando dela, você tem que aceitar, deixar que ela venha, deixar que sentir aquilo e deixar ela ficar o tempo que for pra ficar. E aí, quando você pensar que não, ela vai. Isso funcionou em parte comigo, vou ser bem sincera. Porque enquanto eu ficar com medo, mais os pensamentos que me levam àquilo vão surgir.
E se eu simplesmente deixar vir, ela vai logo embora. É igual como uma música que você não quer cantarolar. Tipo, você ouve uma música e daqui a pouco você tá cantarolando aquela música que você não queria na sua cabeça. Aí enquanto você fica assim, eu não quero cantarolar essa música. Eu quero esquecer essa música. Essa música vai ficar na sua cabeça. Entende? É só quando você disser, vamos cantar, fica aqui, quando você quiser ficar e tudo bem. E você vai perceber que rapidinho você vai esquecer dessa música. Vai lembrar de outra e é isso. Então, gente, às vezes a gente... E eu gravei um vídeo falando sobre não superdimensione sua dor. É a mesma coisa, não superdimensione sua ansiedade, nem seu medo. Deixa vir e quando quiser ir embora, vai. E se eu falar para pessoas que sentem, já sofreram ou sofrem de transtorno de pânico, ou crises de pânico, né? Ataques de pânico, gente, eu acho que se aplica também. Eu falo isso com certa propriedade por estar no curso, mas é bem assim o ataque de pânico. Você sente medo de sentir outro, e o medo é tão forte que você acaba sentindo outro. Quando você consegue entender que aquilo não vai te matar, é quando você consegue entender que aquilo é um sentimento que vem, mas que vai, e você não vai morrer, você acaba descobrindo a chave da sua cura. Porque é tudo de ordem emocional. E o nosso emocional é tão forte, gente, né? É tão forte, pode nos enganar tanto, assim. Parecer realmente que você está tendo um ataque cardíaco. Eu fico tão impressionada com isso. Mas é porque, de fato, quando a gente se depara com situações que fogem do nosso controle, essas coisas, infelizmente, podem vir a acontecer. Mas, como disse você, tudo tem uma saída, tudo tem uma solução. Outro conselho que o livro traz é: não se preocupe com críticas injustas. Gente, as pessoas, elas tiram o outro por si próprias. Enquanto você estiver buscando validação externa, você vai estar como que... Como é que eu posso dizer? Como um buraco sem fundo, sem fim. Se você não parar e desopilar com isso, você sempre vai se sentir frustrado consigo mesmo. Porque você nunca vai conseguir atender às expectativas das pessoas. Por mais que você queira, e tem pessoas que têm facilidade e carisma. Mas sabe, gente, às vezes a gente vê uma pessoa que tem muita facilidade e carisma em lidar com outras pessoas e pouco reflete sobre quais são os sacrifícios que ela fez ou faz para aquilo se tornar uma realidade na vida dela. Ocupe sua mente. O livro também traz a dica de ocupar sua mente. Então, quanto mais você tiver com a mente desocupada, livre, digamos assim, mais pensamentos que não são muito interessantes podem surgir. Porque a ociosidade realmente, tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do Satanás. Não gosto de falar, mas enfim, já falei. Porque a nossa mente pode divagar para momentos que estão longe do presente, estão longe da realidade. Então, gente, ocupar a mente, fazer ações, ser produtivo, demonstra uma saúde mental legal. Sim, é um dos indícios, não o único, mas um dos indícios é você ter ações que levem você a ter resultados, uma vida produtiva, ajudar as pessoas, e são todas ações positivas na nossa vida. Outro conselho que o livro traz é: faça uma lista de preocupações e corte o que você não pode controlar. O que você não pode controlar, você corta. Então, a maioria das nossas preocupações são coisas que a gente não pode controlar. Iris, imaginei o pior cenário, mas ainda assim não consigo controlar. Se você não consegue controlar, controlado está. Já viu aquele ditado? Se não tem remédio, remediado está. E nós não temos o controle sobre nada. Sobre nada, meu querido. Você não tem controle sobre nada. Eu tenho controle sobre mim, não sobre o outro. Você tem controle sobre você? Você é capaz de dizer o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto? Não é capaz. Então, gente, a gente não tem o controle. E é necessário aceitar isso para que a gente consiga viver o presente da forma correta. Pratique gratidão com foco no positivo. Então, gente, a gratidão é um antídoto para tudo. Para tudo. Eu já passei por diversas situações assim que só exercitando a gratidão me libertaram. Muitas mesmo.
Então, a gente tem tantas coisas a agradecer, tantas coisas que já nos foram dadas. E se a gente fica pensando sempre, eu agradeço, mas eu quero mais, eu quero crescer, a gente nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Então, é importante, sim, trabalhar, estudar, querer ampliar os conhecimentos, querer melhorar de renda, sim, isso não é ruim. No entanto, aproveitar também o que você tem hoje, ser grato pelo que você tem hoje, faz parte de você estar bem enquanto pessoa. Nesse canal, tá aqui, ó. Inscreve-se agora, ativa o sininho que você não vai perder, senão você não pode perder nenhum conteúdo que é colocado aqui, combinado? Você vai ter uma vida emocional e mental modificada, restaurada em nome de Jesus. Então, coloca aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você sabe que vivem preocupadas, que têm preocupações excessivas, que não conseguem relaxar. Então envia, que vai ser um alívio, um bálsamo em nome de Jesus na vida delas. Então, gente, vários desses conceitos me ajudaram muito a ter mais clareza, a viver uma vida mais leve. Vários do contexto desse livro aqui me ajudaram a ter clareza, a enxergar uma vida de uma forma mais leve e principalmente o que eu falei no início do vídeo, o amor. Nós estamos aqui para amar. Amar a si, amar os outros e viver uma vida de entrega e de recebimento também. Então, antes de qualquer pessoa, gente, receba o seu amor próprio. Antes de qualquer coisa, se respeite. Antes de respeitar o outro, respeite a si mesmo. Antes de querer algo do outro, dê a você o que você deseja que o outro dê a você mesmo, que você vai ver que sua vida vai mudar. Um beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!